A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que melhora. Estamos chegando ao final do ano de 2025 e Deus tem uma palavra ao teu coração. Nós vamos meditar no livro de Josué, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, pois vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo. Aleluia. Esse texto aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nos fala que Josué, ele enviou 2 homens para espiar a cidade ali de Jericó. E aqueles homens entraram na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. A casa dessa mulher, ela era edificada sobre o muro da cidade de Jericó. Foram avisar ao rei de Jericó que tinham homens de Israel espiando a terra de Jericó. E o rei, ao ficar sabendo, ele tenta matar aqueles homens. Só que Raabe, ela escondeu e pediu para que eles agissem com misericórdia com ela e com a sua família, porque ela havia poupado eles, escondido eles, tinha tido uma atitude boa com eles e queria que eles fizessem isso com ela também, para que a sua vida e a sua família fosse poupada. Porque ela continua dizendo ali para eles que naquela cidade havia chegado a notícia que os hebreus estavam observando a cidade, porque Deus havia dado aquelas terras para eles. E todos ali estavam apavorados por saber que o Deus do povo, dos hebreus, era um Deus que havia secado as águas do Mar Vermelho e destruído os inimigos, que eram os egípcios, que eles tinham também aniquilado os reis de Seom e Og. E ela diz, reconhecendo que o Deus dos hebreus era um Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Eita glória! E aí, quando ela diz tudo isso, é que ela fala esse versículo e pede um sinal para saber se eles iriam de verdade poupar ela e os seus. E aqueles homens disseram para ela que se ela não os denunciasse, que se ela colocasse um fio de escarlate na janela, esse seria o sinal para a casa dela ser poupada da morte. Mas tinha um detalhe: todos precisavam estar dentro da casa quando eles invadissem a cidade, porque, caso contrário, o sangue da sua família não viria sobre a cabeça deles, mas sim sobre ela, e eles estavam livres da culpa da morte deles. Oh, glória! Meus irmãos, aquela mulher, como eu falei no início, era uma prostituta. Talvez ninguém dava nada por ela, não dava valor para ela. Talvez muitos desprezassem aquela mulher. Mas aquela mulher ouviu falar dos feitos do Senhor e ela teve temor e ela creu em Deus. E por causa disso, o Senhor mudou a sorte daquela mulher. E aqui eu falo aos vossos corações, que não importa o que você fez, o que nós tenhamos feito, se você se arrepender, se você crer em Deus, se você deixar o pecado e entregar a sua vida ao Senhor, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida, Deus é um Deus que muda a tua história, que mudará o teu destino e o destino dos teus. E aos pais, às mães e outros ouvintes dessa mensagem, eu quero te dizer
que por causa das tuas orações é que a tua casa está de pé. Por causa das tuas orações, o Senhor tem livrado a ti e tem livrado os teus. Assim como Deus não deixou a casa de Raabe cair, assim como Deus livrou ela e os seus da morte. Continua orando, meu amado e minha amada, que a tua casa continuará de pé. Aleluia. Tu continuarás de pé. Enquanto você busca, enquanto você clama ao Senhor, tu continuarás de pé. Podem te desprezar, podem não te dar valor, mas Deus, ele já te viu os teus esforços e ele vai honrar a tua fé. Não porque nós merecemos, mas porque o nosso Deus é misericordioso. E eu sei que você tem sido tão atacado, tão atacada. Mas sabe por quê? Porque você é o escolhido de Deus no meio da tua família, oh glória, para quebrar maldições hereditárias. Deus, meu amado e minha amada, tem um negócio diferente contigo. Porque você é o único da tua casa que toma decisões direcionadas por Deus, que tem atitudes diferentes, que não desiste de nada, que suporta afrontas que muitos dos teus não aguentou ou não aguentaria. Você é um escolhido. E a partir disso é que Deus tem dado livramento a ti e aos teus. E nunca que o inimigo iria deixar isso barato. Mas, porém, forte é o nosso Deus. Não tenha medo. Se levanta. O inimigo, ele quer te parar, porque ele sabe o que Deus vai fazer na tua vida e na vida dos teus, por causa da tua obediência e das tuas orações. Se levanta, confia no Senhor, que você vai vencer, que Deus vai salvar os teus, que Deus vai libertar os teus, que a tua família não vai ficar nas garras do inimigo. Você e a tua parentela viverão coisas grandes da parte de Deus por causa das tuas orações. Deus não esquece dos seus. O homem pode esquecer, mas o nosso Deus, ele não deve nada a ninguém, mas ele não esquece dos seus. E ele abençoa aqueles que se esforçam, que não desistem, que perseveram, que se esforçam também na sua obra. Aleluia. E é por isso, meu amado, que a tua casa continua de pé, que o Senhor tem dado livramento aos teus. A tua família é do Senhor e ninguém toca no que é de Deus. Ninguém pode tocar. Profetiza. Abre a tua boca e fala a palavra sobre a tua casa. Diga que a seta não te atinge, que o mal não te toca. Que todo laço do inimigo está sendo desfeito contra a tua vida e a vida dos teus. Em nome de Jesus. Eu lembrei, meus amados, que eu fui visitar uma prima minha que estava na UTI. E ao sair daquela UTI, uma senhora que estava também internada lá veio a óbito. E a minha tia me liga dizendo o que havia acontecido. E eu respondi usando a palavra. Eu disse para ela um versículo muito conhecido por todos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido e nem os teus. Oh, glória! Meu irmão e minha irmã, se apega à palavra, leia a palavra, fale a palavra sobre os teus, profetiza.
que a tua casa está no esconderijo do Altíssimo, que a tua casa está protegida, que os laços do inimigo estão sendo desfeitos pelo Senhor, que Deus é o teu escudo, a tua fortaleza, que nenhum dos teus, que nenhum dos meus será tragado, nem ferido pelas setas do inimigo. Porque enquanto os nossos joelhos estiverem dobrados, que nós tivermos fôlego para clamar, para profetizar, os nossos estão escondidos debaixo das potentes mãos do Senhor. Mesmo que a situação esteja difícil, que os teus filhos tenham te entristecido, que algo tenha acontecido de ruim, não é o fim. Ainda não acabou. Entenda que quem determina tudo nas nossas vidas não é o homem, não é o inimigo, é o Senhor. Creia que novas portas se abrirão, que a salvação vai chegar na tua casa, a libertação, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Por causa da fé, meus irmãos, daquela mulher. Por causa da fé de Raabe, a sua casa foi poupada da morte. E Deus mudou a história dela. Deus deu um marido para ela, Deus deu filho. E ela passou até a fazer parte da genealogia de Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que melhor é o final das coisas do que o início delas. Não precisa ter pressa. Espera o tempo do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, que Ele vai se inclinar para te ouvir e responder o teu clamor. Hoje está difícil. Hoje talvez tenha alguém dos teus nas drogas, na prostituição, ou fazendo algo que te entristece. Mas profetiza que é momentâneo, que não vai ser aquela situação para sempre. E continua orando que Deus vai mudar a história deles, da tua casa, a tua história, porque Deus é fiel. Deus é fiel para mudar a história, para mudar rumos, destino. Deus é fiel para cumprir promessas, meu amado e minha amada. Que essa mensagem venha ficar no teu coração. Que Deus está contigo. Que Deus vai realizar o desejo do teu coração na hora oportuna, na hora determinada por Ele. Espera no Senhor e descansa o teu coração. Tranquiliza a tua mente, tranquiliza o teu coração e só não desiste de orar. Só não deixe de orar. Não deixe que as situações adversas, as notícias ruins que chegam, te parar, te fazer calar, te fazer desacreditar que Deus vai fazer na tua vida e na vida dos teus coisas grandes, como Ele fez aqui na vida de Raabe. Imagine aí, todas as casas caíram, foram destruídas, os muros foram as ruínas. Mas a casa de Raabe ficou de pé. Ela não era do povo hebreu, era uma pecadora, mas ela temeu ao Senhor, ela acreditou no Senhor, nas suas maravilhas, nos seus feitos. E o Senhor viu o coração, a sinceridade daquela mulher, de querer mudança, de querer viver algo novo, de querer novas oportunidades. E o Senhor concedeu oportunidades, o Senhor concedeu talvez além do que ela pudesse imaginar que ela viveria. Como Deus fez na vida dela, Ele faz na minha e faz na tua. Escolhido e escolhida de Deus. Só persevera, crendo, louvando, adorando ao Senhor, mesmo na prova, mesmo na dor. Adore ao Senhor, como diz um louvor. Porque o nosso Deus faz maravilhas, prodígios e milagres, como Ele fazia no passado, Ele continua operando hoje.
Você crê? Recebe essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe. Amém?